Estamos nos preparando para a festa da Ascensão. Cristo ficou, depois de ressuscitado, 40 dias aqui na terra, depois subiu ao céu. E esse itinerário, né, de preparação para a Ascensão, nós vamos agora vivendo na liturgia da igreja. E o que nos mostra hoje é, sobretudo, a nossa condição de peregrinos. São Pedro diz, né? Estrangeiros e peregrinos. Ou seja, estrangeiros porque a nossa pátria definitiva não é aqui, é o céu. E peregrinos porque estamos nessa caminhada, né? O Papa Francisco, ele faz um comentário quando fala da verdadeira alegria. Ele diz uma coisa muito interessante, que nessa caminhada há uma tensão entre salvação e esperança. Ou seja, nós buscamos a salvação e já vivemos a salvação agora, pelo fato de sermos cristãos, sermos batizados e vivermos nessa comunhão com Deus. E nesta caminhada nós vivemos da esperança na vida eterna. Por isso é muito importante nós nos conscientizarmos exatamente dessa condição. Eu estou aqui como estrangeiro e como peregrino. Minha pátria não é aqui e eu estou caminhando. E caminho neste mundo, um mundo muito difícil de se viver, e hoje principalmente. São Pedro, na epístola de hoje, que nós lemos, ele dá algumas orientações de como é que nós devemos viver esta caminhada. Ele escreveu essa epístola ali pelo ano 64. Segundo a tradição, São Pedro morreu em 67, exatamente em 64, 65, já começa a perseguição de Nero. Sabemos que colocou fogo em Roma, culpou os cristãos, e nessa culpa dos cristãos, muitos foram mortos, martirizados, e morreram lá Pedro e Paulo como mártires, nessa primeira grande perseguição de Nero. Mas Pedro ainda não estava em estado de perseguição, embora ele escreveu de Roma, ele escreve o que ele chama da Babilônia, e Roma era considerada a Babilônia. Ele escreve para os cristãos da Ásia Menor, das pequenas comunidades que já estavam se formando, a maioria pela pregação de São Paulo, mas Pedro escreve como chefe da igreja, ali é o Papa escrevendo. E qual era a situação dos cristãos naquela época? Eram minoria, iam se convertendo, iam formando pequenas comunidades, mas no meio pagão, no meio de um povo que adorava ídolos, adorava os deuses do Estado, tinha uma vida extremamente depravada, sem nenhum freio moral, isso em termos de família, em termos de relacionamento, que São Pedro chama de desejos carnais, viviam para a carne, então era idolatria e vida depravada, né? Em todos os sentidos, seja politicamente, materialmente, como disse, em termos de vida familiar e tudo mais. E São Pedro vai escrever para a comunidade que vive naquele mundo, naquela realidade, naquela sociedade. Se nós transportamos essa epístola para hoje, ela cabe perfeitamente na nossa realidade hoje de cristãos e de membros da Igreja Católica. Nós tivemos aquela época, depois de Constantino, a Igreja Católica cresceu muito e foi convertendo os pagãos, e sobre as ruínas do Império Romano, né, foi construída a civilização ocidental sobre a Igreja, e com as orientações e a vivência da Igreja, com a vida própria da Igreja, de modo que a civilização ocidental é civilização católica, né? Tivemos na Idade Média um tempo chamado da cristandade, em que, no dizer de Papa Pio Leão XIII, a filosofia do Evangelho governava as nações. Depois da morte de São Tomás de Aquino, 274, se não falha a memória, e São Boaventura também, começa a haver um certo desvio na filosofia e depois na teologia, até desembocar no movimento humanista, depois do tempo do Renascimento. Já estamos aí no século XVI, XV, XVI,
vem aí uma grande depravação de novo, tem uma espécie de volta ao paganismo, e aí eclode a Revolução Protestante como fruto disto. Então a primeira ruptura que acontece com a Igreja Católica acontece ali do ponto de vista formal, porque a cristandade se divide. Deus, que cuida de nós, fez com que surgisse, com que fosse descoberta a América, né, para repor o número de cristãos, e graças a Deus, a América Latina, sobretudo. Mas eclode essa Revolução Protestante e a coisa vai crescendo, não crescendo, e a igreja vai ficando, não mais com aquela força que tinha anteriormente. E depois vem a Revolução Francesa, em que há uma perseguição já direta à igreja, né, e ao próprio cristianismo, que depois provoca a Revolução Comunista, vem Marx do século XIX. O fato é que hoje, século XXI, nós estamos numa era em que a igreja já não tem mais aquele poder, aquela influência que tinha antes. Mesmo no Brasil, na época do Império, éramos mais de 90% de católicos. Depois, na República, isso foi diminuindo. Hoje, chegamos a 70%, chegamos muito, de católicos que se dizem católicos, mas que vivência católica, muito pouquinho. Quer dizer, nossa igreja, ela é a igreja de pequenos grupos, como no tempo de Pedro. Talvez não chegue ainda exatamente como no tempo dele, mas é possível que chegue, inclusive às próprias catacumbas. É possível que a igreja fique tão pequenininha, o número de católicos seja tão pequeno, porque nós vivemos hoje num mundo totalmente paganizado e o pior, apóstata. O mundo apostatou. A civilização ocidental católica apostatou. Houve uma grande revolução cultural, os costumes não são mais católicos. Há uma certa lembrança do que era católico, mas isso já passou. Uma lembrança, porque tem uma procissão de São Jorge, que o pessoal cultua mais o cavalo do santo do que o próprio santo. Há uma lembrança de que a Sexta-feira Santa não se come carne em alguns lugares. Quer dizer, coisa assim meio do passado. Por quê? Porque o nosso catolicismo não é um catolicismo profundo, é um catolicismo superficial. Como dizia antigamente, na década de 40 e de 50, o catolicismo brasileiro é um catolicismo de água de flor de laranjeira. É tudo muito, só que busca um certo odor de santidade, mas é tudo fachada. É tudo de casca, tudo de superfície. Numa perseguição católica, a maioria vai cair, porque não tem fé, não tem vivência da fé, não tem conhecimento da fé. Quanto católico acredita na reencarnação? Quantos acham que Deus é uma energia ou é uma força? Quantos católicos não passam um dia sem consultar lá o horóscopo? Ou quando tem um problema nas costas, procura um benzedor ou uma benzedeira? Com todo respeito à pessoa, mas aqui estou criticando o ato. Ou coisas do tipo. Ou ainda sai pendurado com cristais para ter energia. Ou seja, a gente não vê uma superficialidade tão grande. Na vida pessoal, como é que nós vivemos com relação aos nossos irmãos? Na própria igreja. Porque essa apostasia social que aconteceu no mundo, ela também entrou dentro da igreja. Quantas verdades hoje são caladas? Muitas vezes não se pregam heresias na igreja, embora alguns teólogos são realmente hereges, por isso não podem ser chamados de teólogos. E infelizmente são lidos por muitos seminaristas e até padres. E são defendidos. Mas não digo com relação a isso, digo muitas verdades que são esquecidas. Quando se fala, por exemplo, da salvação, da realidade do pecado, da divindade de Cristo,
não se nega, muitas vezes, mas se omite da presença real de Cristo na Eucaristia. Graças a Deus isso tem voltado mais, mas como se omitiu, colocando a comunhão como se fosse apenas uma partilha. Como se omite a devoção a Maria. Então, simplesmente, essas verdades vão sendo omitidas e os cristãos, os católicos, vão vivendo uma fé que não é fé. É algo assim, mais de comunidade de pessoas que se encontram, que festejam, que se alegram, que batem palmas, que pulam, que dançam e pronto. É uma superficialidade total e é nesse ambiente pagão que a gente vive no mundo que nós estamos. Que sal nós podemos ser nesse ambiente, se nós não estamos sendo sal. Então, essa mensagem de Pedro, ela se dirige também a nós, católicos do terceiro milênio. Não podemos ter mais um catolicismo de casca. Tem que ser fruto de uma decisão fiel a nosso Senhor. A ponto de derramarmos o nosso próprio sangue, se for necessário. Nosso Senhor está permitindo uma grande prova para nós. Está sacudindo o mundo. Não digo que ele seja a origem dos males, porque não é. Se Deus tivesse fabricado o mal para nos prejudicar, não. Mas o que está acontecendo é tempo de uma grande reflexão nossa. Deus vai sacudindo o mundo com essa tempestade e vai balançando árvores e mais árvores. E os frutos apodrecidos vão cair. Vão cair. E queira que fique alguns. Mas vai ficar, porque tem muita gente boa na igreja, muita gente santa ainda. Mas para nós é um compromisso de viver a nossa fé. E São Pedro diz exatamente isso. Abstenhais neste mundo dos desejos da carne que lutam contra a alma, tendo entre os pagãos um bom procedimento. Naquele tempo os pagãos eram maltratados, aliás, os cristãos eram maltratados, eram ridicularizados, eram caluniados. E isso já acontece conosco. Nós somos maltratados, somos ridicularizados pela sociedade, pelos meios de comunicação. Isso não acontecia um tempo atrás. Isso mostra o que a sociedade pensa de nós católicos. E se nós defendemos a fé, somos fundamentalistas. Somos retrógrados. Mesmo dentro da igreja. Somos fundamentalistas. Não aceitam tal coisa. Fundamentalistas. Então nós temos que ter um bom procedimento. Ou seja, temos que viver a santidade. Esse é o primeiro conselho que Pedro dá. Sejam santos. Tenham compromisso com a santidade de vida. Para que aqueles que nos caluniam de malfeitores possam, no dia que Deus der a graça para eles, aí diz o dia da sua visita, eles possam glorificar a Deus também. Mas nós temos esta missão de sermos sal da terra e luz do mundo. Esse compromisso de sermos santos e não termos mais esse catolicismo de casca, de superfície, como acontece. E São Pedro então dá alguns conselhos aqui: sede submissos por amor a Deus a todo o poder humano, ou seja, esse poder aí, o respeito e submissão àqueles que detêm o poder. Evidentemente, todo o poder humano é dado para o bem comum, e essa submissão é dentro da lei de Deus. É claro, nunca ofendendo a lei de Deus. Mas eles têm um poder, como o próprio Pilatos tem, Jesus reconhece. Nenhum poder teria sobre mim se não tivesse sido dado do alto. Mas São Pedro dá alguns conselhos com relação à nossa vida católica entre nós. E é aqui que eu quero frisar para vocês. Honrai a todos, amai aos irmãos,
amai a todos, honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus e respeitai o rei. 4 coisas. Primeiro, nós temos que aprender a honrar as pessoas. Porque toda honra que se dá a alguém, se dá a Deus naquela pessoa. É honra que se dá a Deus. Então nós não temos muito costume de honrarmos uns aos outros. Mas se nós olhamos que nós somos todos imagem e semelhança de Deus, todo mundo deve honra por causa de Deus. E essa honra é a acolhida, é o respeito, é o louvor, é a gratidão, é o respeito pelo nome da pessoa, honrar o nome da pessoa. Se alguém vem falando mal de alguém para você, você diz, não quero ouvir, porque essa pessoa é digna de honra também e merece ter boa fama. Se alguém julga outra pessoa e vem falando para você, não quero ouvir, por favor. Entre nós temos que honrarmos uns aos outros. Mas, São Pedro continua, amai aos irmãos. E esse amor é sinal da nossa vivência católica. Nós não podemos nos desunir, nós somos poucos. Nós somos tão poucos. E se nós nos desunimos, nós somos poucos. Não se iludam com igrejas cheias. Se contarmos com relação à população, nós somos poucos. Então nós temos que estar unidos, estarmos unidos. E essa união é uma união de amor. Um amor que acolhe, um amor que perdoa, um amor que não fere, mas também um amor que não guarda mágoa, um amor que serve o outro, um amor que ajuda, que auxilia, um amor que caminha junto com o outro. É este amor que Deus quer, um amor que partilha, vê que o outro precisa e vou lá e ajudo porque eu tenho mais um pouquinho. É este amor que nós devemos ter entre nós. Nós aqui na capelania somos também poucos. Então nós temos que ter um amor muito grande, uma deferência, uma honra ao outro e um amor muito grande entre nós. Não podemos deixar que o diabo entre e divida, porque ele sempre faz isso em todas as comunidades. É um sinal do cristianismo esse amor. E Cristo diz isso, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Por isso, murmuração é pecado. Maledicência é pecado. Criação ou articulações para denegrir pessoas, isso é pecado. Julgar o outro, o juízo temerário é pecado. Suspeita temerária é pecado. O 8º mandamento, pega lá o 3º catecismo de São Pio X, está lá escrito. E isso a gente sabe que é uma das coisas que mais prejudicam todo o nosso relacionamento, até dentro da nossa família. Então esse amor deve ser não só em negativo, eu não vou fazer tais coisas, mas deve ser em positivo, o que é que eu vou fazer pelo meu irmão? Na verdade e na caridade. E São Pedro fala a 3ª coisa, temei a Deus. Temor de Deus é viver em Deus e procurar cumprir as minhas obrigações do meu estado de vida, cada um. Como pai, seja um bom pai. Como esposo, um bom esposo. Cumpra as suas obrigações. Tome atitude. Não seja mole, seja bondoso, mas firme. Dê segurança à sua família. Ame a sua esposa. Faça com que ela se sinta amada. Esposa, respeite e ame o seu marido.
Cuide dele, cuide de seus filhos. Não fique o tempo todo reclamando, que é quase impossível ouvir, só reclama. Jovem, procure ter bons pensamentos, bons propósitos. Não fique perdendo tempo com coisas fúteis, porque oficina vazia é oficina, mente vazia é oficina do diabo, já diziam os antigos. Então, cumpra cada um a sua obrigação, isso é temor de Deus. Aquilo que Deus próprio determinou para você, faça. E respeite, diz São Pedro depois, respeite ao rei, aqui no caso, respeite a autoridade. Aqui nós vemos alguns conselhos que São Pedro dá para nós e que nós devemos praticar. Não sabemos do nosso futuro, só Deus sabe, né? Mas é importante que cada um se preocupe mais para ser um católico mais profundo, mais fiel, que faça 3 coisas. Primeiro, que procure estudar mais. Você tem o catecismo da Igreja Católica? Leia, estude. Tire um tempo todos os dias para ler um pouquinho. Se não pode todos os dias, ao menos 3 vezes da semana, para estudar. Procure estudar. Estude. Aprofunde a sua fé. Para poder demonstrar a razão da sua fé e da sua esperança. Procure meditar sobre os mandamentos da lei de Deus e procure vivê-los. Pegue lá no catecismo, procure viver como é que eu estou vivendo esses mandamentos. Credo e mandamentos. Depois os sacramentos. Receba os sacramentos com fé e viva os sacramentos. Viva a Eucaristia. Quando for se confessar, viva aquele momento da confissão. Estou ali arrependido porque ofendi a Deus. E tenho um propósito de emenda. E com a proteção de Maria, com a devoção a Nossa Senhora, nós seremos melhores e agradaremos mais a Deus. Pensamos a Santíssima Virgem Maria, que em Fátima mostrava as dificuldades pelas quais nós iríamos passar, que ela nos ajude nesses momentos e possamos ter dias melhores com pessoas mais fiéis e mais santas. Sejamos firmes na fé. Firmes na fé. Isso é algo, eu tenho insistido nisso e no futuro vocês vão entender por quê. Deus abençoe a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.